Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Mais uma aula online por enquanto, gente. Nós não podemos voltar ainda às nossas aulas presenciais. Tá osso, as aulas online, tá osso, sem vocês tá osso. Mas é o que temos, né? Então, hoje a tia vai ensinar para vocês um conteúdo de ciências, que a gente vai trabalhar no livro de ciências, chamado As Células. Porque a tia trabalhou na aula de ciências, vírus e bactérias, o livro é esse. Vírus e bactérias, né? E hoje a gente vai trabalhar as células. Então, as células, elas são o quê? As células são... Vou botar aqui para ver se vocês verem. Células é a menor unidade estrutural dos seres vivos, certo? As células podem ser unicelulares, que são seres formados por uma única célula. Exemplo, as bactérias. Pluricelulares são seres vivos formados por várias células, como por exemplo as plantas e nós, os seres humanos. Então, tinha um cientista chamado Robert Hooke, que está no livro de vocês. Robert Hooke, ele descobriu as células através do uso do microscópio, porque elas só podem ser vistas com o microscópio. As células são a menor estrutura dos seres vivos, certo? As células eram, por exemplo, gente, olha, eu tenho uma experiência aqui, todos nós somos formados por células, como também as plantas, certo? Eu tenho aqui uma experiência para vocês, mostrar para vocês o ovo, ó. O ovo, ele é formado por célula. É a única célula que a gente pode ver, porque as outras células, elas só podem ser vistas, são minúsculas, só pode ser vista através do microscópio. Mas o ovo a gente pode ver bem direitinho a estrutura do ovo. O ovo tem na casca, ele tem essa membranazinha aqui, ó, que se chama membrana. Isso aqui, ó, que tem no ovo, certo? Aqui, essa parte branca é o citoplasma. E aqui o núcleo da célula, que é onde nascem os pintinhos, certo? Aqui é a parte do núcleo do ovo, certo? Então, a gente pode encontrar a célula no ovo. É a única célula que pode ser vista com os olhos da gente, porque as outras, dos seres vivos, elas só podem ser vistas através do microscópio, certo? Então, a célula, ela se divide assim, ó, igual o ovo. Eu vou desenhar aqui, não vou desenhar isso não, mas dá para perceber aqui. Isso aqui é a célula, certo? Essa célula, ela está dentro da gente, certo? Então, a célula ela é formada de 3 partes, certo? Essas 3 partes são fundamentais para a formação dessa célula. Aqui, olha, aqui dentro, como eu mostrei no ovo, nós temos o núcleo. O núcleo. Aqui dentro fica o citoplasma. Citoplasma. Então ela se divide em 3 partes: núcleo, citoplasma, e aqui fora fica a membrana, quando eu mostrei do ovo. Membrana. Como eu mostrei no ovo, que é aquela pelezinha do ovo que tia mostrou a vocês. Então, a célula, ela se divide nessas 3 partes. Quando tia mandar vocês desenhar, vocês vão desenhar e pintar no caderno. Pode pintar de amarelo, pode pintar aqui de vermelho, ou então de amarelo aqui, ou então vermelho aqui. Então, a célula se divide em 3 partes. Quais são? O núcleo, o citoplasma e a membrana que fica aqui, ó, rodeando a célula. Essa películazinha que tem no ovo, que tia mostrou na casca do ovo aqui, ela é a membrana, certo? Aqui, ó. Aqui tem uma partezinha do ovo que se chama membrana. Aqui, essa parte branca aqui é o citoplasma. E aqui dentro do ovo é o núcleo, certo? Então, nós vamos ver, gente, que o pesquisador Robert Hooke, ele descobriu tudo isso, as partes das células. Ele descobriu que através do microscópio pode ver essas células, só com o uso do microscópio que a gente pode ver, certo? Quando os médicos vão fazer alguma cirurgia na gente, eles usam uma lupa para descobrir tumores, alguns problemas, ou então usa
uma máquina que chama para fazer tomografia raio-x, que mostra o nosso corpo todinho, certo? Então, após a invenção do microscópio, os pesquisadores começaram a observar o universo das coisas minúsculas e descobriram várias coisas, certo? A célula é a menor unidade estrutural dos seres vivos, certo? No século XVII, Robert Hooke inventou o microscópio. Foi ele que inventou o microscópio porque ele queria descobrir várias partes, essas partes menores, células do organismo, das plantas e das pessoas, certo? Os vírus, eles só conseguem viver e se reproduzir dentro das células de outros seres vivos, certo? Então, gente, seres unicelulares são seres formados por quê? Quem se lembra? Por várias células, né? E seres pluricelulares seres pluricelulares são formados por várias células e unicelulares por uma única célula. Como, por exemplo, Tia mostrou, que Tia apagou, as plantas, né? As plantas, elas são formadas por várias células, né? Como a gente, os seres humanos. Já as bactérias, elas são formadas por uma única célula, certo? Por isso que elas são resistentes, né, gente? Então, gente, todo o nosso corpo tem células, certo? Na pele da gente, né? Por exemplo, as células, elas se renovam, certo? Quando as mulheres fazem a unha, por exemplo, que tem cutículas, elas tiram a cutícula e nascem novamente, né? Aí tá as células, né? Elas se reproduzindo, né? Quando a gente leva também às vezes a gente se machuca, ou então uma queimadura com água quente, essa pele ela se renova, né? Então, as células se reproduzindo, certo? As células, elas se reproduzem no corpo da gente, certo? Vocês viram o ovo, a experiência do ovo, né? As células têm um tempo determinado, como a pele humana, que vai sempre se renovando, como o Tia falou, né? Falou da cutícula. Então, gente, a aula de vocês vão pesquisar, a Tia vai passar um exercício, aí vocês vão pesquisar aqui, ó, nessa parte aqui, 16 do livro de ciências, certo? No conteúdo chamado As Células. Tem tudo aqui para vocês pesquisar, certo? E aqui tá falando dos seres vivos, de que eles são formados, na página 17. Então, vocês vão ler direitinho e fazer a pesquisa, certo? Olha, tá falando aqui de Robert Hooke todinho, e fala também das células, que são as menores estruturas dos seres vivos, né? E aqui tá dizendo, olha, quando você for pesquisar, tá tudo direitinho aqui, tá falando sobre as células pluricelulares, unicelulares, que os seres vivos unicelulares, como as bactérias, são constituídos por uma única célula. E os seres vivos pluricelulares são formados por mais de uma célula. Aqui está falando no exemplo do girassol, que é uma planta que tem milhões de células, certo? Então, os seres unicelulares quanto os pluricelulares, eles precisam de alimento, viu, gente? Para transformar o alimento em energia para manter suas atividades, né? Então, produz e elimina resíduos e apresenta ciclo de vida, ou seja, nasce, cresce, se desenvolve e pode se reproduzir e após algum tempo morre. As células originam-se de outras células, certo? Então tá aqui na página 16 e 17, vocês vão fazer a pesquisa em casa, bem direitinho, ler, viu? Porque nesse tempo que a gente tá parado, a gente precisa ler, senão a gente não desenvolve a leitura. Então a pesquisa a Tia vai passar abaixo para vocês copiar no caderno de ciência, colocar a data, tá bom? Então, um cheiro para todos vocês. Boa atividade, boa segunda-feira, 13 de julho de 2020. Fique bem, fique na paz. Espero que vocês estejam gostando das aulas online, as minhas. Quem não estiver gostando, pode dizer alguma coisa, que Tia não vai ficar com raiva não. É para Tia melhorar, tá certo? Então, até a próxima aula. Tchau, viu, meus amores? Fique bem.